não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço. Nós temos que rastrear a história e ver o seguinte: quando foi que a ciência moderna, a ciência tão universal, a razão ideal de Husserl, e se impõe ela própria como único modelo, ou ela própria como ideal teleológico, de modo que o máximo de perfeição que nós poderíamos alcançar seria copiar o modelo do método experimental científico, como propunha, por exemplo, Augusto Comte, né? Então, nós temos que ver como foi que isso aconteceu. Então, vamos lá. Até o começo do século XVIII, os maiores cientistas acreditavam que seus trabalhos nada mais faziam do que ilustrar o modus operandi da razão divina que governava todas as coisas. Embora entrando às vezes em choque com a autoridade eclesiástica ou divergindo das doutrinas teológicas consagradas, Kepler e Tycho de Brahe, Galileu e Descartes, Newton e Leibniz tinham a revelação bíblica como autoridade última e nunca pretenderam que a ciência que estavam criando poderia substituí-la ou desbancá-la. Ao contrário, eles tinham a ideia de ilustrar ou esclarecer a operação da razão divina no mundo. Tá certo? Quando Galileu, por exemplo, diz Deus escreve o livro da natureza em caracteres matemáticos, tá certo? Ele está interpretando a Bíblia, no fim das contas, né? E todos eles acreditavam que estavam fazendo isso. Quer dizer, todos eram cristãos, cada um a seu modo, cada um interpretando a sua maneira, tá certo? Mas tendo, em última análise, a revelação cristã como o marco de referência geral. O mais herético deles, Isaac Newton, dedicou mais tempo a trabalhos de exegese bíblica e especulações esotéricas do que a qualquer atividade que hoje consideraríamos científica. E a parte da sua obra que o consagrou como ídolo da modernidade, a lei da gravitação universal exposta nos princípios matemáticos da filosofia natural, era para ele apenas um fragmento de uma nova cosmovisão, essencialmente teológica, que ele considerava o objetivo supremo da sua vida. É curioso como isso foi desconhecido, foi ocultado durante três séculos, e só veio à luz por uma coincidência que um dia o economista John Maynard Keynes, que era um colecionador de manuscritos, entrou num leilão e tinha lá uma pilha de manuscritos de Isaac Newton e ele comprou tudo e ficou lendo aquele negócio e ficou muito assustado, porque disse, olha, esse Newton aqui ninguém conhece. Mas acontece que assim, 90% da produção escrita de Newton eram assuntos teológicos e esotéricos, e você via que ele entendia a lei da gravitação universal como apenas um passo da demonstração de uma nova concepção teológica que ele, baseado na Bíblia, no seu entendimento da Bíblia, pretendia impor em substituição ao cristianismo trinitário. Ele queria transformar o cristianismo numa espécie de religião da unidade absoluta, mais ou menos de tipo islâmico. E este é o grande projeto da vida dele, e tudo que ele fez, inclusive a lei da gravitação, eram apenas passos para chegar nesta demonstração que evidentemente falhou. Então, a partir dessa descoberta do Keynes, então, toda a visão que se tinha de Newton mudou. Quer dizer, mudou no mundo civilizado, porque no Brasil ainda ninguém sabe disso, né? Quando eu andei falando dessas coisas uns anos atrás, eu recebi centenas de reações indignadas de professores de física, professores de astronomia, professores de matemática, que protestavam com aquele absurdo que ele estava dizendo do Newton. Eu digo, não, mas esse absurdo já é conhecido há pelo menos aproximadamente 60 ou 70 anos. Existe uma bibliografia imensa sobre isso, de modo que você vê que esse pessoal estuda aqueles
livrinhos, aqueles manuais universitários daquela ciência, e não tem cultura histórica, não procura saber, conhecer nem a história da sua própria ciência, e não tem ideia dos debates que se travam a respeito. É um negócio arrasador. Mas o que me impressionava nessas coisas era exatamente o tom de indignação com que os camaradas falavam e o tom de superioridade, né, com que a total ignorância se pronunciava a respeito do conhecimento. Então, parecia assim que eu tinha inventado todas aquelas coisas e que eu estava falando mal de Newton, né? Então eu estava atacando um ídolo da universidade provinciana, e a coisa ficou mais ou menos nesse tipo, como se fosse uma discussão pró e contra Newton, que é uma coisa totalmente absurda, pueril, né? Mas, de modo que este é outro aspecto da obra de Newton, hoje é uma coisa totalmente conhecida, admitida, não há mais discussão a respeito entre os historiadores. Então vamos lá. Malgrado o sucesso crescente das descobertas científicas e o prestígio dos grandes cientistas, não havia ainda nenhuma ideologia científica disposta a concorrer com o cristianismo no guiamento moral dos povos. É uma ideia que não tinha ocorrido a absolutamente ninguém. Diz, olha, esse negócio de revelação acabou e agora nós temos aqui um novo modelo de razão universal, que é a ciência experimental. E todas as questões devem ser, inclusive questões morais, questões psicológicas, questões de conduta pessoal, etc., devem ser todas submetidas à autoridade da classe científica. Ninguém havia pensado numa coisa dessa. Essa ideologia forma-se justamente na segunda metade do século das luzes, por obra de uma nova classe de intelectuais públicos, polemistas e panfletários, alguns deles escritores notáveis, sem dúvida, mas nenhum assinalado por grandes descobertas no campo da filosofia ou das ciências. Isso é uma coisa extraordinária que acontece no século XVIII, quando começa a se formar essa ideologia científica, essa idealização da classe científica, por obra de homens que não eram cientistas pessoalmente de maneira alguma, tá certo? Ou que eram cientistas de quinta categoria, que não tinham descoberto nada de novo. Quer dizer, se você vai comparar, né, a estatura intelectual desses que eu citei, Leibniz, Newton, Kepler, Copérnico, com esses camaradas aqui, a distância é abissal, né? Então, homens como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Marmontel, Montesquieu e a multidão inumerável dos seus imitadores aproveitaram-se do prestígio crescente da ciência para usá-la como trincheira desde a qual desfechamos os mais ferozes ataques à religião. Um pouco desses ataques, que eles vão dizer, a virulência desses ataques ainda é impressionante em pleno século XXI. A brutalidade do que os caras inventavam contra a religião naquela época ainda nos impressiona hoje. Eu até escrevi uma vez, resumi brevemente o caso do livro A Religiosa, de Denis Diderot, em que ele contava a história de uma moça que estava sendo mantida num convento, num claustro, contra a sua vontade, tentando escapar e não podia. E esse livro fez um grande sucesso na época e continuou fazendo isso ao longo dos... Até foi feito nos anos 50 ou 60, foi feito um filme. Na França, o filme ganhou não sei quantos prêmios, etc, etc. Quando, na realidade, essa história era totalmente impossível. Mesmo porque a personagem que ele citava, ele dizia que era um caso verdadeiro, que ele tinha documentação, que tinha cartas dela, etc, etc. A moça cuja história de Diderot havia se baseado, ela era a porteira do convento, mas só ela tinha a chave do convento, ela podia entrar e sair toda hora que quisesse, tá certo? E ela nunca quis sair do convento, ela só saiu uma vez para ir até o interior, porque disse que tinha morrido um tio dela e tinha uma herança para ela. E ela chegou lá, não tinha herança nenhuma, ela voltou para o convento. E ficou lá e, por ironia, morreu como mártir da Revolução Francesa, quando os revolucionários invadiram o convento, mataram um bocado de freira, que é um episódio até, vamos dizer, cantado pelo Jordan Hano na peça, depois ópera do Olivier Messiaen,
os Diálogos das Carmelitas, que é uma coisa que vale a pena ver. Existe uma gravação belíssima com Jesse Norman fazendo a Madre Superiora e Maria Ewing e outras cantoras extraordinárias. Então a história é completamente furada e pior, depois na correspondência do Diderot se descobriu que o Diderot estava perfeitamente consciente da falsificação, né, que ele inventava aquela história dando risada, gozando da cara dos outros. Mas isso é só um dos milhares de episódios de difamação antirreligiosa que apareceram na época. Quem quiser saber mais, leia o livro do Paul Hazard, O Pensamento Europeu no Século XVIII. Tem uns 3 capítulos sobre isso. Só que nessa época, os camaradas, em vez de simplesmente falar, eles inventaram alguns recursos de propaganda política, a sua rede de debate. Eles debatem toda a cidade e os debates não eram propriamente debate, não tinha debate nenhum, só tinha propaganda, né? Era debate de pessoas que já estavam perfeitamente concordes. Isso é como o debate do PT com o PCdoB, entendeu? E isso se espalhou por toda parte e depois se inventaram lançar uma enciclopédia enorme, que também fez um sucesso incrível. E com isso eles vão penetrar em todos os ambientes aristocráticos e aí conquistaram uma audiência cativa, sobretudo entre as mulheres. É curioso, quer dizer, o primeiro público a que se dirige a pregação revolucionária é a aristocracia. E a aristocracia vai participar ativamente da revolução. Quer dizer, essa história que foi uma revolução da burguesia contra a aristocracia, essa é uma coisa inteiramente absurda, porque se você procurar tanto entre os intelectuais quanto entre os líderes revolucionários, você não encontra, vamos dizer, um único capitalista, né? O único capitalista que tinha ali era o Necker, que é um sujeito que serviu a todos os regimes, era um técnico, né? Mas você tinha um monte de aristocratas, um monte de padres, e você tinha, sobretudo, vamos dizer, aquela massa de desocupados, que eu chamei a burocracia virtual, que é pessoas que tinham veja, o processo foi o seguinte. No tempo do Luís XIV, ele ampliou tremendamente o tamanho do Estado francês, criou uma vasta burocracia para administrar o país, botar ordem naquele negócio, e ele procurava, na medida do possível, colocar ali funcionários profissionais. Para esses funcionários, ele tinha que dar, então, uma formação técnica, tá certo? Então, ele amplia, né, as instituições de ensino para poder comportar mais gente, para formar, vamos dizer, a burocracia estatal. Acontece que isso aí desperta ambições no país inteiro, porque a burocracia se torna naturalmente uma escada, uma via de ascensão social. Só que, então, para cada burocrata, cada sujeito conseguia emprego na burocracia, tinha outros 100 que não conseguiam. Tinham adquirido a mesma instrução. Quer dizer, fazia a instrução e depois você entrava num concurso. Passou no concurso, você entrava, foi aprovado. Se não for aprovado, você volta para casa. E é justamente esses burocratas frustrados, a burocracia virtual, que constituem o grosso dos intelectuais, dos polemistas que ocupavam esses clubes de debate. Então, quer dizer, a burguesia propriamente dita, no sentido dos proprietários dos meios de produção, simplesmente não participa da revolução. Mais ainda, a fronteira entre a aristocracia e a burguesia capitalista é notavelmente vaga. Porque você vê que desde a Idade Média, os primeiros capitalistas que aparecem eram todos aristocratas, quer dizer, o sujeito que era proprietário de terra, mas que ele vê que está havendo, vamos dizer, um acúmulo de gente, um afluxo de gente e uma intensificação do comércio em certos lugares, então ele lança a empresa de construção civil. Esses são os primeiros capitalistas europeus, eram todos aristocratas. E quando você olha hoje, você vê as grandes empresas na França, os acionistas maiores estão tudo cheio de condes, barões, marqueses, né? E até o herdeiro do trono real da França está lá também. Então, por isso mesmo não é de estranhar que o primeiro público da pregação revolucionária fosse justamente a aristocracia. Como hoje, aqui, o público preferencial da pregação revolucionária hoje é a burguesia, vamos dizer, desde a classe média até a alta.
O povão, o proletariado, não fica sabendo de coisa nenhuma e quando fica sabendo não liga. Espalhando por toda parte o hábito de buscar guiamento moral antes nas opiniões da moda do que na velha religião. Embora nenhum deles fosse propriamente um cientista e seus argumentos religiosos se baseassem amplamente em objeções pueris e na fabricação de lendas difamatórias, todos falavam em nome da ciência, da razão e das luzes. Mas portanto, a autoridade da razão, que antes se identificava, vamos dizer, com a razão divina e com o seu pálido reflexo na ciência humana, tá certo? Agora vai passando diretamente para as ciências modernas, né? E, portanto, para uma nova, não se trata de transferir de uma ideia para outra, mas de um grupo social para outro. Antes você tinha, eminentemente, o clero, que representava a autoridade divina, e você tinha, vamos dizer, vários círculos de intelectuais que constituíam, de certo modo, o clero. Você não pode esquecer que durante toda a Idade Média, a palavra clérigo, clerc, em francês, se aplicava a qualquer pessoa que soubesse ler. Quer dizer, você aprendeu a ler, você já é virtualmente um membro do clero, embora não tenha sido ordenado padre. Quer dizer, vamos dizer que para cada 10 padres, você tinha pelo menos 30 leigos que constituíam parte do clero, né? Os cientistas, como classe social, eles começam a se formar, evidentemente, só a partir da chamada Renascença, que é quando, eu já mencionei esse episódio, na disputa pelo poder sobre as universidades, há uma divisão, a igreja fica de um lado, os governantes civis, os reis, do outro, e a igreja leva melhor, ela conserva o poder sobre as universidades, e os reis então começam a criar uma intelectualidade palaciana fora da universidade, e quase todos os cientistas que aparecem na época, o próprio Newton, Leibniz, etc., pertenciam a essa intelectualidade palaciana, não eram professores universitários, tá certo? Então esta classe, ela começa a se formar de maneira incipiente no Renascimento e vai crescendo. Quando chega no século XVIII, ela já tem uma identidade própria. Mas, curiosamente, quem falava em nome dela não eram cientistas, eram estes polemistas e jornalistas. Né? Quer dizer, a função do jornalismo moderno, ela começa a se definir mais ou menos aí. Você pode dizer, por exemplo, que Voltaire foi o maior jornalista do século XVIII. Né? Então, criando pouco a pouco a imagem de uma comunidade de gênios iluminados que, como detentores do saber, deveriam ser também os portadores exclusivos da autoridade moral e guias da humanidade em direção aos seus mais altos destinos. A Revolução Francesa dedicou-se entusiasticamente a colocar em prática essas ideias, fazendo tudo o que estava ao seu alcance para banir a religião da esfera pública e substituí-la pela opinião científica. Sobretudo dos biólogos e médicos, encarregados de, aspas, regenerar a espécie humana. Então, é aí que data o hábito moderno de transferir questões da esfera moral para a esfera médica e psiquiátrica. Né? A ideia de que determinadas condutas não são desvios morais, mas são doenças, aparece aí. Tá certo? Ou seja, quando hoje você vê esse pessoal gaysista, por exemplo, revoltado contra a ideia de que o homossexualismo é uma doença, e fizeram até um quebra-quebra na Associação Psiquiátrica Americana para forçar a retirada do homossexualismo da lista de doenças mentais, isso aí não é, vamos dizer, a revolução reagindo contra o conservadorismo estabelecido, contra o reacionarismo, etc., mas é a revolução lutando contra a própria revolução. Porque a transformação dessas coisas em doenças, em vez de pecados, foi obra da revolução, e na etapa seguinte, a revolução, como sempre, se come a si mesma, se alimenta do seu próprio cadáver. Então é uma coisa que você, por exemplo, você entrar nessa discussão, tem alguns conservadores que insistem que o homossexualismo é doença. Né? Eu digo, escuta, mas quem disse isso foram eles mesmos, nós não temos nada a ver com isso. Isso é uma discussão como se diz,
Lenin com Robespierre, ou de Trotsky com Lenin, né? É problema deles, né? E você tomar partido de um deles aí mostra que a sua visão da história está um pouco falha, né? Uma das ideias que apareceu nessa época, um dos projetos que foi posto em ação, foi transformar o clero em funcionário do governo. Isso foi, vamos dizer, a chamada Constituição Civil do Clero na França, onde todos os bens da igreja foram tomados e o governo pagava um salário aos padres, desde que eles jurassem fidelidade ao governo revolucionário. Uma parte aceitou, outra parte não aceitou, e esses que não aceitaram foram assassinados ou banidos, né? Mas, é claro, quando caiu o esquema revolucionário, os padres todos voltaram e, substancialmente, a França não se tornou mais ateística por causa disso. Ao contrário, você vê que, ao longo de toda a Revolução Francesa, o único movimento popular que houve foi a revolta contra o governo revolucionário, a famosa Guerra da Vendéia, que morreu gente que não acabava mais, que eram todos cristãos defendendo o antigo regime, né? Então, longe do matadouro revolucionário, porém, preparava-se um golpe incomparavelmente mais sério e mais mortífero a ser desferido contra toda a oposição à autoridade da ciência. Na pacífica cidadezinha alemã de Königsberg, um discreto filósofo de ascendência irlandesa, Immanuel Kant, 1724 a 1804, buscava demonstrar com argumentos de uma complexidade atemorizante e de uma sutileza incomparável que era impossível conhecer o que quer que estivesse para além dos limites metodológicos autoimpostos pela ciência experimental moderna. Ou seja, só aquilo que é observável e mensurável. Só que o observável aí é um pouco estranho. Quando dizer, não é uma ciência de observação e medição. Isso, de fato, é mentira, porque a observação entra aí muito menos do que você imagina. Se você é ciência de medição, sim, mas muitos dos objetos mensuráveis são puramente imaginários, são modelos matemáticos e não são realidade. Quer dizer, o exemplo mais característico é o famoso espaço absoluto e tempo absoluto de Newton, que obviamente não pode ser observado de maneira alguma. O que é o espaço absoluto? É o espaço sem coisas dentro, né? Concebido como um espaço em si, fazendo essa abstração das coisas. Falou, quem já viu isso alguma vez? Ninguém viu, Newton não viu, eu não vi, você também não viu, né? E o tempo absoluto é o puro transcurso, a pura duração, sem acontecimentos, né? Eu digo, mas se não acontece nada, então, evidentemente, não há nem o senso do tempo. Então, espaço absoluto e tempo absoluto foram conceitos metafísicos que Newton usou como medidas de comparação, tá certo? Então não são fatos da observação. E a ciência está repleta desses modelos que não correspondem realmente a nada na realidade, mas que são usados como instrumentos de comparação. De um só lance operava-se uma dupla reviravolta na concepção do mundo. De um lado, todas as questões milenares da teologia e da metafísica, a existência de Deus, a imortalidade da alma, o bem e o mal, eram expulsas da esfera do conhecimento sério e confinadas no recinto das crenças irracionais das preferências subjetivas. De outro lado, não havia mais nenhuma realidade externa pela qual a ciência devesse regular os seus métodos. Ao contrário, o método determinava a realidade. Essa foi a famosa Revolução Copernicana, que Kant disse ter feito, né? Ele dizia que o cientista ele não se coloca perante a natureza como um observador, mas como um juiz, um investigador policial, que aperta a testemunha, formula as perguntas e obriga a testemunha, isso é a natureza, a responder. Só que se é assim, as respostas dependem das perguntas. E as perguntas são formuladas, evidentemente, antes das respostas. Portanto, é o método do cientista que determina o perfil da realidade e não a realidade que determina o perfil do método. E quem criava o método?
a ciência de Galileu e Newton, a ciência de experimentação e medição. A ciência, portanto, criava a realidade, e tudo que estivesse fora dela era sonho, desejo ou, na melhor das hipóteses, pensamento. Então, Kant dizia que, de fato, todo o conhecimento humano é uma projeção no mundo exterior das estruturas do nosso entendimento e da nossa percepção. Quer dizer, nós percebemos as coisas com uma certa escala, nós temos tais e quais categorias de pensamento, e tudo que esteja fora disso é incognoscível para nós. Portanto, tudo que nós conhecemos já está predeterminado na nossa mente, pelo menos estruturalmente. Né? Então, ele dizia que o que provava a veracidade das ciências era apenas a concordância universal, porque todos os homens percebiam do mesmo jeito e tinham as mesmas categorias de pensamento. Então, isso quer dizer que a ciência era verdadeira para a humanidade e na escala da humanidade, o que não quer dizer que fosse verdadeira em si, mas esse em si absolutamente não interessa, porque não chega ao nosso conhecimento. Não é isso? Durante muito tempo, os argumentos de Kant foram considerados praticamente irrespondíveis, e não houve domínio do conhecimento, da física à história da arte, da pedagogia à sociologia, da psicologia à filosofia da matemática, onde não deixassem a sua marca. Porém, ninguém tirou deles consequências práticas mais abrangentes e devastadoras do que o filósofo francês Auguste Comte, 1798 a 1857, cujas ideias, sob o nome geral de positivismo, se propagaram rapidamente pelo mundo até alcançar o longínquo Brasil, onde inspiraram uma revolução republicana e várias ditaduras. Comte não era homem de meias medidas. Do primado kantiano da ciência experimental, ele extraía a conclusão de que todas as demais modalidades de conhecimento deveriam ser banidas não só das altas esferas intelectuais, mas da vida pública em geral. Os conselhos da religião, a sabedoria prática dos políticos, as intuições dos artistas, o confronto de opiniões nos debates políticos, tudo isso deveria ceder lugar à autoridade absoluta de uma casta de tecnocratas adestrados no método científico, aptos a resolver todas as questões com exatidão matemática. Ele dizia, por exemplo, ele achava que a liberdade de opinião era uma coisa perfeitamente desnecessária. Ele dizia, não existe liberdade de opinião em astronomia. Você faz as contas e chega à conclusão, e pronto, ninguém tem o direito de ter outra opinião. A essa proposta ele chamava política positiva, destinada a eliminar para sempre todas as discussões inúteis a que a humanidade se entregar em fases mais primitivas do seu desenvolvimento. Como muitos outros filósofos da história, Comte se coloca a si próprio no topo, no mais alto da evolução. Então ele diz que a humanidade passou por uma fase teológica, onde acreditava em Deus, etc., etc., depois por uma fase metafísica, onde acreditava em absolutos metafísicos, como no tempo de Descartes ou Leibniz, e finalmente chegava à era positiva, onde só acreditava na ciência experimental, era da qual ele era, então, o principal representante. A essa altura, a autoafirmação da ciência acadêmica como fonte de toda legitimidade, seja na política ou em todas as questões públicas, já não era um ideal revolucionário, mas uma realidade estabelecida. É preciso levar em conta aí também o tremendo crescimento das universidades no século XIX. Quer dizer, abrindo então para a tal da burocracia virtual perspectivas inéditas, porque pessoas que em outras eras, tá certo, não teriam outra perspectiva senão o trabalho braçal ou a mendicância, de repente se tornavam intelectuais e professores, E de uma maneira muito rápida. Você passava 5 anos numa universidade e era um professor. Você veja que, se você contrastar isso com, vamos dizer, os 20 anos de estudo de Aristóteles, que Aristóteles entra na academia com 18 anos e sai com 38, e daí que ele começa a ensinar, embora dentro da academia fosse autorizado a dar algumas aulas menores, com o processo normal da carreira universitária na Idade Média, onde com menos de 15 ou 20 anos de estudo ninguém conseguia nada, e de repente, você com 5 anos de estudo, você é um doutor em alguma coisa.